Oi, pessoal que tá entrando aí. Gente, hoje eu me confundi inteira. Acabou a bateria do meu celular. E aí eu tô entrando atrasada aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre livros que nos fazem rir. Acho que a gente tá precisando disso hoje, né, gente? Oi, Júlia. Oi, Daniel, Kelly, Gabi, Fer. Oi, Evelyn. Então, gente, hoje me confundi inteira com o horário, com tudo. Fiquei toda complicada, mas estamos aqui, firme e fortes. Nossa, oi, Danilo. Legal. Oi, Lari. Oi, Nayana. A gente hoje vai falar, então, tá? A Dani tá falando que a live da Anitta tava ótima. Olha com quem, né, gente, que eu tô ali, ó, pau a pau, as lives do horário. Mas tudo bem, acho que você não vai se arrepender de ter entrado aqui, Dani. Nossa live hoje, então, a gente vai falar sobre livros que nos fazem rir, livros que nos divertem. Então, como sempre, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês 3 livros, né? Sobre 3 livros, não são só 3 que eu acho que são divertidos, que são livros legais e que nos fazem rir, mas acho que no meio do caminho a gente vai falando de outros também. Mas eu lembrei desses 3, assim, na primeira vez que eu pensei no tema dessa live, foram os 3 primeiros livros que me vieram à cabeça. Então eu vou falar um pouquinho sobre eles com vocês. E aí eu queria, né, de novo pedir para que vocês entrem aqui, né? Quem quiser conversar comigo, eu chamo aqui pra gente ouvir os livros que vocês acham que são livros que divertiram vocês. Quando a gente fala de leitura, na maioria das vezes a gente tem várias expectativas em relação à leitura, né? A gente lê um livro que abre a nossa mente, a gente lê um livro de uma história que talvez assim outras que eu talvez nunca passe por essa história, mas naquele livro eu consigo passar por aquela história, eu consigo viver aquela situação. E quando a gente fala de livros para rir, normalmente são aqueles livros que nos divertem, que nos deixam mais leves, que deixam o nosso dia mais leve, né? E eu acho que a gente tá precisando muito disso ultimamente, porque todas as notícias têm sido muito tristes, né? Ou muito desesperadoras. Então, acho que é muito legal que a gente, hoje, que é uma sexta-feira, enfim, que a gente converse sobre livros que nos divertem, né? Sobre histórias que nos fizeram gargalhar. Eu vou falar de livros, assim, que eu lembro que eu gargalhei, eu fiquei rindo na frente dos outros, no ônibus, lendo no ônibus. Sabe quando você lê livro no ônibus e começa a rir e todo mundo fica olhando pra você com cara estranha? Então, vou falar de 3 livros assim. O Luiz Felipe fala, vale rir de nervoso? Putz, pior que ultimamente a gente tá nesse grau, né? Que a gente tá rindo de nervoso. Mas esses livros não, esses livros pelo menos a gente vai falar sobre risada mesmo, assim, que não seja só de nervoso, porque, meu Deus, acho que rindo de nervoso a gente tá bastante, já tá bastante escolado, né, em rir de nervoso. Muito bem. Os livros que eu vou falar para vocês hoje são 3 livros de autores bem diferentes. O primeiro livro é o livro Fim, da Fernanda Torres. Então eu vou começar por ele. Depois a gente vai falar de Comédias Privadas, Comédias da Vida Privada, do Luiz Fernando Veríssimo. E depois a gente vai falar sobre o Nu de Botas, do Antônio Prata. Mas no meio do caminho eu tenho certeza que eu vou acabar falando de outros livros que eu acho que são super interessantes também. Eu só tô tentando achar aqui a capa do Comédias da Vida Privada pra gente poder começar a falar, mas eu também já tenho a capa aqui do Fim, então a gente consegue se virar com esses aqui. Muito bem. Então, assim, deixa eu pegar o primeiro aqui, que é o Fim, da Fernanda Torres. Alguém já leu o Fim da Fernanda Torres?
Ele tem essa capa aqui. Ai, então hoje eu tô sem nenhum livro aqui, porque acho que nenhum deles eu tenho em papel. Comédias da Vida Privada eu tenho em papel, mas os outros eu não tenho. O No Debotes eu tenho também, mas eu emprestei pra alguém, não sei onde é que tá. O William fala, Ana, não esquece do recadinho dos patrocinadores. Gente, o William, assim, super tá me ajudando a divulgar essas lives, né? A falar sobre essas lives pra mídia, enfim, para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que a gente consiga falar mais de literatura para mais gente. E na quarta-feira que vem, às 8h40, eu vou estar ao vivo com a Maria Rafá, no programa dela da Transamérica, falando sobre as nossas lives. Então, acho que vocês puderem ouvir, bem legal. Na semana que vem, a nossa próxima live, quarta-feira, é sobre histórias agoniantes. Então, mas antes vamos para as nossas histórias de hoje. Bom, o primeiro livro, então, que eu queria falar para vocês é O Fim, da Fernanda Torres. E a Fernanda Torres, gente, ela é muito engraçada de todos os jeitos, né? Aí também achei chique, Evelyn, achei chique também. A Fernanda Torres, ela é muito engraçada de todos os jeitos, às vezes até quando ela tá falando de coisas mais sérias, ela é bastante espirituosa, né? E aí ela começou a escrever, e o primeiro livro que ela efetivamente escreveu foi esse livro que se chama Fim. O Fim é a história de 4 amigos que já estão meio que numa idade avançada, mais no fim da vida, tal, e eles começam a relembrar histórias da vida deles, né? E são 4 pessoas que vivem no Rio de Janeiro, viveram toda a juventude, a adolescência no Rio de Janeiro, e eles começam a lembrar as histórias que eles tinham quando eles eram mais jovens até o momento em que eles estão hoje. O mais legal desse livro é que a Fernanda Torres, ela não usa uma história cronológica. Ela vai contando um pouco de como eles estão hoje, aí relembra algumas histórias de antes, daí volta em alguma história de hoje de um outro amigo e vai fazendo esse bate-bola, esse vai e vem entre tempos diferentes. Só que os 4 amigos, eles são muito engraçados, assim, alguns eles são engraçados de tão trágicos que eles são. Nesse livro, inclusive, acontece de a gente rir de nervoso, né? Porque você olha e fala assim, meu Deus, gente, não acredito que esse cara fez isso, eu não acredito que ele tem esse tipo de pensamento. E é muito engraçado porque a história do livro é justamente assim, tentar contar como é que as pessoas vão... como elas vão encarando quando elas chegam ao fim da vida. E elas encaram de um jeito muito engraçado, muito irônico, às vezes muito ácido, porque o texto da Fernanda Torres é assim. E é um livro extremamente rápido de ler. É um livro, assim, rapidíssimo, porque você quer saber o que acontece com os amigos, você quer saber mais histórias. E aí, quando você começa a perceber, né, o caminho que eles vão tomando, você vai rindo de nervoso, você vai rindo porque é engraçado mesmo, mas o texto dela eu acho que é o mais delicioso de tudo, assim, né, das histórias. E eu assisti a uma palestra dela em que ela falou sobre esse livro e ela conta que ela colocou muita coisa, assim, né, da infância dela mesmo, né, e da própria adolescência dela, da juventude no Rio de Janeiro. Então tem muitas passagens engraçadíssimas. E eu lembro que em vários momentos desse livro eu ria de gargalhar, né? Então acho que esse é um livro, assim, super alto astral. Se você quer pegar um livro pra dar uma desopilada, né? Pra esquecer um pouco dessa realidade que a gente tá vivendo, esse livro aqui é ótimo. O William falou que ouviu falar que vai virar uma série na Globoplay. Gente, se virar série é incrível. É um livro ótimo para virar série. Quando você lê esse livro, você pensa assim, putz, esse livro dava um filme, né? E série dá mais ainda. A Evelyn diz que quando a Fernanda Torres aparece na TV, ela já se ajeita no sofá porque lá vem. Verdade, né? Eu adoro assistir entrevista dela, adoro vê-la falando. Eu assisti já, acho que umas 3 entrevistas dela, uma foi na Flip, depois eu vi ela falando em algum outro lugar, e eu fui também no lançamento do segundo livro dela,
que é ótimo também, putz, que eu já lembro o nome dele, mas que é maravilhoso e também é muito engraçado, é a história de um... É a história de um, de um cara que trabalha com teatro, com cultura, e ele é um ferrado na vida, assim, e daí só acontece coisa absurda na vida dele, e é ótimo. Eu já vejo o nome desse outro livro. O William também diz que Fábio Assunção, Marjorie Chiano e Zezé Mota estão escalados para a série. Será que vai ficar boa a adaptação? Olhe, eu acho que sim, hein? Fábio Assunção, eu acho ele ótimo, né? Zezé Mota, Marjorie Chiano também é super boa. Eu acho que esse livro ele dá uma ótima série, porque você consegue, eu já tô pensando aqui no roteiro, né? Você consegue fazer episódios com a história de cada um dos amigos, né? E essas histórias vão se entrelaçando até chegar um momento em que elas se encontram. Pô, acho que vai ser muito massa se virar uma série. Quem que já leu esse livro que tá aí, assim? Depois me conta aqui o que vocês acharam do livro Fim, da Fernanda Torres. Aliás, gente, todos os livros, né? Deixa eu até já ver qual é o nome do livro da Fernanda Torres, esse segundo, que ele também é ótimo, ele também é engraçado, ele também é super bom para ler. Aline, tô falando do livro Fim, da Fernanda Torres. Ô Fer, você já leu? Quer entrar aqui um pouquinho para falar um pouco sobre o que você achou? Se você topar, eu te chamo. Me diz. O outro livro dela, que eu fui no lançamento, se chama A Glória e Seu Cortejo de Horrores, que é uma história, essa história que eu falei de um cara que é da área da cultura, do teatro, e ele se ferra em todos os sentidos. Ô Fer, tem vergonha mesmo? Posso te chamar? Senão você dá uma palavrinha sobre o fim. É legal quando alguém que tá conversando comigo já leu também. Eu queria saber a tua opinião, mas se tiver com vergonha não precisa não, tá? Não se sinta pressionado, apesar de eu nunca mais ser sua amiga. Não, brincadeira. Então, assim, acho que o fim é uma ótima leitura e vale muito a pena para você pegar e sair um pouco assim dessa tristeza que a gente tá? Então, ó, Fer, me deu a dica, eu vou chamar. Falou que eu que mando, então se eu... Oi, oi. Oi. Oi, estão me Ah, ouvindo agora sim. agora? Agora sim. E Então, aí? eu preciso contar que esse meu telefone, ele já caiu na privada 3 vezes. E na terceira vez, acabou com o som. Então, às vezes, ele só funciona com o foninho. Então, vamos lá. Você leu o fim. O que você achou? Você Eu indica? adorei, eu adorei. Eu tô morrendo de vergonha. Morrendo Não, de não tenha vergonha. vergonha. Puxa, eu adorei, assim. Primeiro porque a gente espera, na verdade, que seja um livro de comédia. Ele não é, né? Na verdade, ele é um livro, é um romance, né? Assim, com conteúdo dramático sobre a vida das pessoas e tudo mais. Só que Sim, né, a linguagem e situações acabam transformando a história tem alguns aspectos muito engraçados e divertidos, assim, né? Mas ela surpreende, ele é muito dramático, né? Tem cenas muito tristes no livro. E eu juro que sim. eu terminei o livro mais com um aperto no coração do que com um sorriso no rosto, assim, É mesmo? porque ela vai avançando, né? E o que é surpreendente, porque a gente espera que é bem isso, né? A gente espera que a Fernanda Torres vai escrever um livro de comédia, e não é um livro Aham. de comédia. E outra surpresa é que ela escreve bem, né? Ela escreve muito Muito, bem. Ela tem um fio muito. narrativo muito bom, assim, né? E Sim. estimulante, leitura do começo ao fim. E E principalmente em livros que tem esse vai e vem, né?
Não é Pois qualquer um é, que consegue fazer uma boa história quando o livro não tem uma cronologia. exato, exato. E é interessante que ela divide o livro em 4 histórias, né? Uhum. Então, eu não sei se exatamente são 4 capítulos, mas são as 4 histórias, né? Então, primeiro é um narrador, depois um outro narrador, e, enfim, né? Cada E aí personagem as conta histórias uma vão se história. encontrando, né? Pois é, né? Em que momento uma rua encontrou na outra ali, né? Eu achei bem interessante mesmo o livro. Gente, mas agora eu comecei a me achar uma pessoa meio ruim, assim, porque uma pessoa meio do mal, Por porque eu quê? saí desse livro achando muito Não, engraçado. ele é muito engraçado. Mas ele tem, né, realmente coisas, coisas que são dramáticas mesmo, Sim, é sim, sim. verdade. E de pensar Mas que eu são acho que eu quatro guardei senhores, né? Já mais a. no fim da vida, né? Hã? São 4 senhores no fim da vida já, né? Exatamente. Então E aí começa você por aí. começa a ver que muitos se arrependem de coisas que fizeram, de coisas que não fizeram, né? Exato, E aí exato. você começa a perceber que talvez você também chegue assim no fim da vida, né? É verdade, daí dá uma angústia, dá um, né, Dá um um aperto, aperto no coração, verdade. dá um Mas aperto, no dá um fim aperto. das contas eu achei mais engraçado do que qualquer Não, mas outra eu ri muito. coisa. Eu ri muito. E é legal isso, porque é sempre surpreendente, né? O momento da comédia, o momento em que aquilo se torna engraçado, ele não é criado para ser. Né? Ele não tem os gatilhos. É diferente de um livro, por exemplo, como do Jô Soares, que é pensado muitas vezes para. Bom, vou falar nenhuma merda aqui, mas eu nunca terminei o Xangô. Mas você vê que a narrativa ela é construída para poder chegar no momento em que você vai rir, né? Assim, eu tive um pouco essa Sim, sensação. Por exemplo, eu até te perguntei se ia falar do Terra Papagales, né? O Terra Papagales é uma sátira absurda do descobrimento do do... Brasil, né? sim, E é genial o livro e tal. Só que ele é um livro genial. irônico, né? Então ele cria gatilhos ali, né? Então, assim, até as filosofias do Cosme, que são sensacionais e tal, e olha, em alguns momentos você É, pega rindo. Mas o fim não, né? O fim é um drama sobre pessoas, né? Sobre os senhores e toda a história da vida, os erros, os acertos, né? O quanto que eles foram é. na vida, enfim, né? E que E, às e vezes é tão dramático se tornam engraçados, né? porque eu acho que é bem isso. Ela não cria um livro de comédia, né? Ela não tem esses artifícios, não é o propósito. Então, quando ele chega, ele é sensacional. Eu ri de gargalhar também, em vários momentos do livro. Eu tô querendo lembrar de um agora, mas eu tô nervoso, não, não tá vindo nenhum, assim, na cabeça. Mas Mas, o Terra Papagales é legal a gente falar também. Eu vou falar do Comércio da Vida Privada, já vou engatar no Terra Papagales, que eu acho que é a bacana. Papagaio é genial. Eu É, gosto o Terra muito. Papagales do Luiz Fernando Veríssimo também, né? Muito Não, legal. é Do do Toureiro? Toureiro, é do Toureiro Ah, é do do Toureiro, é Pimenta. verdade. É. Assim como o Chalaça. Você já leu o Chalaça do O Chalaça Toureiro? ainda não, eu tô curioso para Nossa, ler, bom assim, demais. eu Vou quero acabar falando muito dele ler. aqui também. Mas é para ser engraçado? Eu tô engraçado com Terra Papagales, assim? Ele É, é jabuti com chalaça, né? Eu acho que é. é. Acho que é. Ganhou Jabuti. Aham. É, né? Eu acho ele mais engraçado do que o Terra Papagales. É mesmo? Então eu vou assim, Aham. eu vou ler, então. Legal, vou falar Isso deles é muito aqui legal. então, se Isso é der muito tempo. legal. Não, mas Feira, muito adorei que bom. você entrou. Ah, eu adorei também, Passou, morrendo de vergonha. Obrigado. conseguiu, Parabéns pelas conseguiu lives, eu ultrapassar a adoro. vergonha. Ai, obrigada. Adorei. Muito bom. Beijo. Obrigado. Continue aí, tá? Beijo. Valeu. Eu Beijo. continuo na live. Até. Tchau. Legal, gente. Deixa eu ver o que teve de comentários aqui, né? É, Muito bem. Saudade, ó, tem um monte de gente com saudade do Fer que entrou aí. A Aline pediu para contar uma coisa engraçada do livro. Putz, tem uma hora que um deles, um dos 4 amigos, ele quase morre afogado no mar de Copacabana, acho que depois de uma, acho que é depois do Ano Novo, uma coisa assim. E ele tá completamente louco, bêbado, e ele vai tomar um banho de mar, e daí ele quase morre afogado porque ele já tá mais velho. Ele não consegue, ele não consegue se sustentar com a força das ondas. Gente, é engraçado demais. E tem uma parte aqui que eu queria ler, só para vocês verem o começo do fim. O começo do fim, né? O começo do livro. Começa assim: Padre Graça arrastou por um bom tempo o peso por ter largado a batina. Encontrou na penitência a única forma de se espiar da culpa. Jejuou, se auto-infligiu privações, mas continuava preso aos mesmos códigos do sacerdócio. Decidiu peregrinar. Enterrou a batina e os objetos litúrgicos no quintal de casa e traçou uma reta para o noroeste.
aos 54 anos, viraria outro. E aí começa a história, né, de um desses amigos. Gente, é bom demais esse livro, mas é verdade, isso que o Fer falou era uma coisa que eu não tinha me dado conta. Ele tem dramas pessoais muito, muito complexos, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente fica naquela de nossa, gente, isso é tão engraçado que isso é tão dramático que se torna engraçado, assim. Eu gosto desse tipo de humor, que é um humor diferente do Veríssimo, sobre o qual nós vamos falar agora. O segundo livro, então, do Veríssimo é Comédias da Vida Privada. Essa capa aqui eu peguei de O Melhor das Comédias da Vida Privada, mas o livro original é Comédias da Vida Privada. Foi um livro que virou uma série na Globo na década de 90, começo da década de 90. Eu lembro que eu não perdia uma. Eu via absolutamente todas, assim, e todos os, o livro é um livro de crônicas, né? Não é uma história só, não é um romance como é o Fim, por exemplo, com uma história só, mas são várias crônicas. E são várias crônicas envolvendo a vida amorosa, a vida familiar das pessoas. Então, assim, não existem histórias com as quais você não se identifique em pelo menos alguma parte. Então, sempre tem uma história que você identifica um tio ali, uma tia, a tua própria vida amorosa, as coisas absurdas que você faz nas relações. E toda essa relação social está nas comédias da vida privada. Só que o Luiz Fernando Veríssimo, o que acontece? Ele é extremamente irônico, né? Ele também tem uma escrita ácida. Ele não faz o humor pelo humor. Ele faz o humor, assim, pensando muito bem quais são os gatilhos que vão levar ao humor. Então, às vezes a gente se vê de uma forma tão ridicularizada nas crônicas dele que a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu já fiz isso. Meu Deus, eu já passei por essa situação. Meu Deus, eu tenho alguém da minha família assim. As crônicas do Comédias da Vida Privada, gente, provavelmente foi... Esse é um dos livros que eu mais dei risada, porque todas elas são curtinhas, elas são rápidas, então é uma indicação super legal para quem um dia chegar para vocês e perguntar assim: ah, eu não gosto de ler. Eu quero começar a ler, mas eu não tenho paciência. Gente, indiquem esse livro, porque a pessoa começou a ler com o Luiz Fernando Veríssimo, começou com pequenos contos, pequenas histórias, ela vai embora. Então, é um livro fácil, rápido de ler, e com certeza até as pessoas que nem gostam muito de ler vão querer ler esse livro aqui. Deixa eu ver o que mais. Prof, você é incrível. Obrigada, Júlia, querida. A Adri disse que vai pedir o livro emprestado para o Fer, o Fim, né? Aí a Vanessa diz que o sarrafo de dor anda alto, estamos precisando rir. É verdade, né? O William diz que não gosta dos livros do Jô. Eu amo os livros do Jô também. Eu me rachava de rir também, Evelyn. Não consegui terminar o Assassinato da Academia Brasileira de Letras, esse eu nunca li. Eu amo esse da Academia. O Xangô eu acho ótimo, né? E eu comecei a ler a biografia dele. Mais um que eu vou ter que pôr na lista. Qual, Aline? O Fim ou o Comédias da Vida Privada? Os dois são excelentes, assim. Agora, e o Comédia, gente, é verdade, tinha quadro no Fantástico, que o William tá colocando aqui. Mas o Comédias da Vida Privada, a melhor série era a que passava na Globo na década de 90. Se vocês forem procurar na Globo, colocar lá Comédias da Vida Privada, Globo, tal, eles fizeram, gente, essa série com o que há, né? Não é o que havia, com o que há de melhor no humor do país. Luiz Fernando Guimarães, Fernanda Torres, Débora Bloch, Luiz Cardoso, todo aquele povo do TV Pirata fazia o Comédias da Vida Privada na Globo. Gente, era sensacional. Maria de Severo, Murilo Benício, tem para todos os gostos, é muito legal. O Fim é ótimo também, comprem. Comédias da Vida Privada, mais ainda. E o terceiro livro que eu queria falar para vocês, antes da gente começar a conversar e falar, né, de livros que não estão aqui na lista, é o Nu de Botas, gente. Nu de Botas, do Antônio Prata. O Antônio Prata, ele é filho do Mário Prata, que é outro cara engraçadíssimo. Se vocês forem pegar as obras do Mário Prata, gente, todos os livros são engraçados, todos. E um humor super refinado, assim. E aí o Antônio Prata, né, como se não bastasse ser filho do Mário Prata, ele herdou
a veia literária do pai. O que eu acho, assim, muita maldade com as outras pessoas réis mortais do universo, né? Que o pessoal, né, já é filho do Mário Prata e ainda escreve bem, que nem o pai. E o livro que eu li primeiro do Antônio Prata é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar a capa para vocês. O Nu de Botas. Ai, tá batendo a luz ali. Antônio Prata, Nu de Botas. Gente, deixa eu contar para vocês o que é esse livro. Esse livro são as histórias do Antônio Prata de quando ele era criança. Só que é o Antônio Prata contando as histórias de criança com a cabeça de adulto dele, com a linguagem de adulto, não é com a cabeça de adulto, com a linguagem de adulto. Então ele vai contando as coisas que aconteceram com ele, só que com a linguagem que ele tem hoje. E aí, gente, é engraçadíssimo, né? Por quê? Porque a gente pega as histórias assim que são histórias muito próximas da nossa infância. Eu me vi muito nesse livro porque o Antônio Prata tem mais ou menos a minha idade. Então, a infância dele, ele fez muita coisa que eu fazia, né? Tanto que nesse livro, gente, tá a crônica mor da vida, que eu acho mais engraçada, que se chama Alô Bozo. É muito engraçado porque essa crônica, ela foi publicada na Piauí, uma época, quando ele estava lançando o livro, a crônica foi lançada na Piauí, muita gente leu a crônica. E eu lembro que uma amiga minha, ela não, eu acho que ela não tá aqui, que é a Lenise. A Lenise leu e ela ficou assim, super triste com essa crônica, porque, nossa, coitado. Qual que é a história da crônica? O Bozo, gente, o Bozo é palhaço, tá? Bozo, assim, pessoa do bem. O Bozo, ele era um palhaço que tinha um programa. E nesse programa a gente ligava para o programa para ganhar prêmio. Então o que acontecia? Ele tinha corrida de cavalinho no programa, ele dava bicicleta no programa. E a nossa forma de se de passar nossas manhãs era vendo o programa do Bozo. Tanto que até, se vocês forem ver, tem um filme desse palhaço Bozo que se chama Bingo, né? Quem faz o palhaço é o Vladimir Brista, extremamente maravilhoso no papel. Mas o Bozo palhaço, né? Era ele quem divertia as nossas manhãs. Grande sucesso das crianças dos anos 80 no SBT. Esse mesmo. E eu vi esse programa, muito. E eu ligava para o programa também. E aí o que acontece? O Nu de Botas, uma das crônicas do Antônio Prata, é um dia que ele liga, ele tá em casa com um amiguinho, e eles sempre viam um programa do Bozo, e sempre ficavam o programa do Bozo inteiro ligando para tentar ganhar prêmio. Então o Bozo, nessa crônica que o Antônio Prata conta, o Bozo está fazendo uma corrida de cavalinho. E aí, teoricamente, as crianças ligavam e falavam assim, e aí, amiguinho? Qual é o cavalinho que vai ganhar, né? E aí você falava, é o cavalinho cinza. E daí, se o cavalinho cinza ganhasse, chegava no fim do programa, a criança ganhava um prêmio, ganhava alguma coisa. E o Antônio Prata, né, o autor do Nu de Botas, sempre viu o programa e sempre ligava. E daí ele conta nessa crônica que ele estava um dia com um amigo e ficaram ligando o programa inteiro. E não conseguiram, claro, né? Porque imagina, ficava super ocupado sempre. A gente com aquele telefone de roda, né? Não era essa coisa de simplesmente apertar e rediscar, né? Aquele telefone de roda, tal, e você ficava lá o programa inteiro tentando ligar. E aí, na crônica que ele conta, ele não consegue ligar durante o programa, mas chega assim no fim do programa, o telefone toca. E aí alguém atende. E daí ele fala para o amigo, gente, eu acho que eu vou contar a crônica inteira aqui, porque ela é muito engraçada. Ele fala para o amigo, né? E ele diz assim: atenderam, eu liguei pro Bozo e atendeu. Aí o amigo dele falou assim: fala alguma coisa. Aí ele fala: alô, é o Bozo. Aí é uma diretora, uma produtora do programa que atende e fala assim: não é o Bozo, o programa acabou, desculpa, né? Ai, mas eu queria falar com o Bozo. Aí a mulher fala assim: só um minutinho.
E ele fica esperando no telefone. Só que nisso, gente, ele vai contando todas as sensações dele como criança com a linguagem dele de adulto. Você vai partindo de dar risada. Aí a mulher acaba indo chamar o Bozo. E o Bozo pega o telefone. E o bordão do Bozo era: Olá, amiguinho! Tanto que um dia ligaram pro Bozo e ele falou: Olá, amiguinho! E alguém falou assim: Ei, Bozo, vai tomar no cu! E aí ele falou: Credo, amiguinho, que falta de educação! E desligou. Eu vi isso ao vivo, eu vi isso acontecer, isso aconteceu. Eu tava vendo o programa. Mas, assim, voltando para a história, ele fica lá esperando, né? E aí o Bozo chega. E daí ele fala: Oi, Bozo. Ai, a gente ficou ligando pro teu programa, a gente achou que o cavalinho marrom ia ganhar mesmo. Começou com um papo besta com o Bozo, porque ele não sabia o que falar, né? Eu acho que era uma. É muito o que eu sentia também. Eu acho que eu ficava tentando ligar pro Bozo, mas eu não sabia o que eu ia falar se o Bozo atendesse, né? E no Nudebots é a mesma coisa. Ele não sabe o que falar quando o Bozo atende. E aí ele fica olhando pro amigo desesperado. E aí o amigo fala assim: pede uma bicicleta. Aí ele fala: ai, Bozo, então eu queria uma bicicleta. Aí o Bozo fala assim: ai, que pena, amiguinho, todas as bicicletas de hoje já foram. Aí ele fala: ah, mas só um minutinho. E daí deixa ele esperando de novo. E aí quando ele volta, ele diz assim: ó, oh, amiguinho, que sorte a sua, temos uma bicicleta aqui. Gente, ele ia ganhar uma bicicleta. E tipo, a bicicleta era o sonho de consumo do programa do Bozo. E daí ele falou assim: temos uma bicicleta aqui. Para qual endereço que nós mandamos? E aí, gente, as crianças não sabem o endereço, porque elas são crianças. Eles têm assim 7, 6 anos. Eles não têm ideia de onde eles moram. Daí eles começam a dizer: ah, eu moro perto de uma casa amarela. Ah, eu moro perto de uma rua bem movimentada. E daí o Bozo fala assim: mas amiguinho, apenas com essas informações eu não posso entregar sua bicicleta. E daí, gente, eles vão falando, falando, e eles não sabem o endereço deles. E daí o Bozo fala: ah, que pena, amiguinho, então liga uma outra vez. E eles perdem a bicicleta. Gente, eu rio só de lembrar. Perdeu a bike vacilão total. E aí, quando eu terminei de ler essa história, mas eu chorava de rir. Eu chorava. Fiquei imaginando o preço de uma bicicleta com hiperinflação, o preço de uma lava-louça. Com certeza, assim, bicicleta era um troço dificílimo, gente, de comprar. Eu sempre fui uma pessoa alucinada por bicicleta. Todos, vocês não têm noção, assim, tudo que é programa, concurso que tinha, que era de bicicleta, eu ia atrás, porque eu queria ganhar uma bicicleta, né? Porque não tinha como comprar. E aí, eles não ganham a bicicleta. E daí eu vou voltar na história do começo, né? Uma amiga minha que leu, ela falou assim: ai, eu não sei como é que você riu dessa história. Que coisa mais triste, aquelas crianças terminando sem a bicicleta. Mas, gente, sério, eu acho que eu nem levei isso em consideração, porque a narrativa inteira é tão engraçada que você até esquece que é verdade. Eram duas crianças que no fim das contas não ganharam uma bicicleta. Mas, gente, essa é uma crônica desse livro. Vocês não têm noção do que são as outras. Eu acho a melhor, né? Aí tem uma outra crônica que ele se esconde da mãe, ele se esconde embaixo da pia do banheiro, porque ele fez alguma coisa errada, ele riscou parede, ele riscou as paredes. E aí a mãe dele chega do trabalho e fala: Antônia, não sei o quê. E aí, quando ele começa a ver que o bicho vai pegar, ele se esconde no banheiro. Só que ele se esconde tão bem que a mãe dele não acha ele. E aí a mãe dele passa da raiva pro desespero, né? Porque não tá encontrando o filho. Ele era pequeno também, uns 7, 8 anos. E aí, gente, a mãe não acha essa criança que tá escondida no banheiro. E chega uma hora que a mãe chama a polícia. E aí ele, no banheiro, como criança, pensando assim: meu Deus, agora que eu vou me ferrar mesmo, porque minha mãe até a polícia chamou. Gente, é muito engraçado porque ele acha que a mãe chama a polícia porque ele riscou a parede. E na verdade a mãe chama a polícia porque ele tá desesperado, porque ela tá desesperada, porque não acha. Sério, gente, vocês precisam ler esse livro. É de gargalhar em todas as histórias, todas. Tem uma que ele põe 3 calças, porque ele tá indo dormir na casa de um amiguinho, uma coisa assim, e ele tem vergonha porque ele faz xixi na calça. Sério.
Vocês precisam ler esse livro, No Debotas, Antônio Prata. Então, assim, acho que dos 3 livros que eu falei hoje, o mais engraçado, com toda certeza, é do Antônio Prata. E daí, gente, tem vários outros livros do Antônio Prata e do pai dele, né? Os livros do Mário Prata são excelentes também. Todos eles muito engraçados. Eu nunca lembro os nomes dos livros, deixa eu ver se eu consigo achar os nomes dos livros do pai dele, porque eu já li vários também, mas eu acabo não guardando. O Mário Prata, inclusive, escreveu um dos livros de uma coleção que se chama Cinco Dedos de Prosa, em que cada autor foi escolhido para contar uma história que envolvesse um dos dedos. Eu vou fazer uma live só de coleções, né? A Evelyn tinha dado essa ideia, que tem a coleção Plenos Pecados, tem as Cinco Dedos de Prosa. O Mário Prata escreve um dos livros das Cinco Dedos de Prosa. Ele é o... Eu acho que ele escreve sobre o dedo mindinho, ou sobre o dedo mindinho é o Luiz Fernando Veríssimo. Eu não me lembro exatamente, mas é muito bom. Deixa eu ver se eu consigo achar os livros dele aqui. Ó, o Mário Prata tem Minhas Mulheres e Meus Homens, é um livro ótimo também, super engraçado. Mas Será o Benedita, super bom também. Porque assim, a veia humorística, né? Do Mário Prata é a veia do filho dele, né? Do Antônio Prata, é ótimo. Deixa eu ver qual outro aqui que tem dele que eu já li, que é super bom. Uns Brasileiros, Purgatório, é um livro super legal. São ótimos. Eu acho que tem vários livros aí, tanto do Mário Prata quanto do Antônio Prata, que são excelentes. Tem uma entrevista do Drauzio Varela com o Antônio Prata na internet que é absurdamente engraçada. Gente, o Antônio Prata é engraçadíssimo, ele é ótimo, ele é ótimo. Deixa eu ver, Minhas Mulheres e Meus Homens é um que minha amiga disse hoje do Mário Prata. É excelente. A coleção inteira dos Cinco Dedos de Prosa é excelente. No fim do ano, podemos fazer amigo secreto de quem participou das lives. Vamos! Com um livro de presente. Nossa, super topo. Ai, meu Deus, mais coleção para comprar. Sim, mais coleção para contar. Para comprar. A Aline pediu para eu falar da Casa dos Budas Ditosos. Na verdade, na coleção Plenos Pecados, gente, que eu vou fazer uma live só dessas coleções, que eu acho que vale muito a pena. Tem 2 livros engraçadíssimos. Assim, tem um que é do José Roberto Toreiro, que é o mesmo autor desse livro que o Fernando falou quando ele entrou aqui para conversar comigo, do Terra Papagales. O Terra Papagales é uma super ironia sobre o descobrimento do Brasil. O José Roberto Toreiro, gente, ele é publicitário e ele virou escritor, assim. Não sei se foi por acaso, mas porque eu nunca assisti uma palestra dele. Ele diz que ele é um cara muito tímido, ele detesta falar, ele só gosta de escrever. E aí, o José Roberto Toreiro escreveu o Ira, que está dentro da coleção da série Plenos Pecados, é sobre a Guerra do Paraguai. É uma visão assim completamente engraçada, absurda da Guerra do Paraguai. E ele escreveu Terra Papagales, que é uma visão também absurdamente engraçada do descobrimento do Brasil. E tem um outro livro dele que eu comentei aqui com o Fernando, que é o Chalaça. O Chalaça, teoricamente, era o alcoviteiro do Dom Pedro I, ou segundo. E alcoviteiro era o cara que arranjava mulher, né, pro amigo e tal. E daí ele sabe todos os podres do Dom Pedro. E a história do Chalaça é isso. Gente, é engraçado demais. O José Roberto Toreiro é engraçado demais. Ele fez eu gostar de texto de esporte. Ele era colunista de esporte da Folha. E ele fez eu gostar de texto de esporte porque as colunas dele eram sensacionais. Então o José Roberto Toreiro é muito legal também. E nessa coleção do José Roberto, que tem o José Roberto Toreiro com Ira, que é dos 7 pecados capitais, um dos pecados é a luxúria. E quem escreve a luxúria é o João Baldo Ribeiro, com a Casa dos Budas Ditosos. Gente, a Casa dos Budas Ditosos é a história de uma velhinha, é uma senhora já de, né, mais de 70 e poucos anos, que conta as suas aventuras sexuais, e ela é uma mulher toda pra frente, toda desinibida. Eu sei, gente, que tem partes desse livro que a gente lê, a gente fica vermelho, que a gente fica com vergonha das coisas, porque você não acredita que alguém
faria isso. E o mais incrível da Casa dos Budas Ditosos é que o João Baldo Ribeiro, que Deus o tenha, né? Que pena que também já foi. O João, 84 anos, a Aline tá falando aqui, uma velhinha de 84 anos. O João Baldo Ribeiro, ele começa a história dizendo assim, que ele recebeu cartas dessa senhora e que a senhora sabia que ele era escritor, 68 anos? Ah, 68 anos. É uma velhinha já. E aí o João, o Baldo Ribeiro, ele diz assim, que ele recebeu as cartas dessa mulher, que ele não... que essa mulher sabia que ele era escritor, então ela falou assim, ó, pode fazer com essas cartas o que você quiser, pode escrever um livro e tal. E aí ela começa a escrever, ela começa a contar nessas cartas, teoricamente, o João Baldo Ribeiro lê essas cartas dela e transforma em livro. Então, assim, a história do livro é toda contada em primeira pessoa por ela, né? Por essa mulher. Só que até hoje, gente, a gente não sabe se é verdade que ele recebeu essas cartas ou se ele inventou aquela história inteira. E as duas eram fitas, isso mesmo, eram fitas gravadas, desculpa, eram fitas. E assim, você não sabe se ele inventou tudo aquilo ou se é verdade tudo que ele ouve da mulher. Porque as duas coisas são absurdas. Se uma mulher passou por tudo aquilo, é absurdo, é engraçado demais meu Deus, é surreal demais. E se o João Baldo Ribeiro inventou tudo aquilo, é mais surreal ainda. Porque, meu Deus, que cabeça, né? Apesar de a gente saber que o João Baldo Ribeiro era um super escritor. Então, quando a gente começa a ler esse livro, é uma história mais engraçada que a outra. Então, Evelyn, a gente não sabe isso. Isso sempre foi um mistério do livro. Se essa mulher realmente existiu ou se o João Baldo Ribeiro inventou toda essa história. A gente não sabe. Então, é engraçado, né? Gente, por favor, leiam. É bem isso que a Aline falou. Nossa, eu sempre acreditei que ela é real. Eu li esse livro com 13 anos, sem saber o que era. Dani do céu, você leu com 13 anos? Eu lembro de uma história que eu sempre indico esse livro numa lista de livros de um determinado bimestre da minha disciplina. E uma vez um dos alunos na faculdade foi ler esse livro. E a mãe dele foi reclamar. Falou assim, como assim que manda ler um livro desse? Um livro pornográfico desse jeito, né? E aí, assim, foi muito engraçado, né? Como é que você vai explicar na faculdade, né, minha gente? Mas tudo bem. Mas foi engraçado isso daqui. Gente, eu queria chamar o André, que é o marido da Evelyn, e que vai falar de um livro que ele riu muito, que é o livro do Vampeta. E aí, será que ele topa conversar comigo, Evelyn? André vai entrar. Isso! Vimos a Casa dos Budas Ditosos ensinada pela Fernanda Torres. Gente, a primeira vez que a Fernanda Torres encenou essa história em Curitiba, metade do Teatro Guaíra saiu. Simplesmente saiu do teatro. Não foi agora, essa vez, eu acho, Júlio, que você viu. Mas eles simplesmente saíram. Deixa eu chamar aqui, então. Chama pelo da Eve, né? Deixa eu chamar para o André falar do livro do Vampeta, que ele disse que foi o livro que ele mais riu na vida. Vamos lá. Oi, André! Tudo bom? Oi, tudo bem? E aí? Você? Tudo Tudo bom? certo? Oi, Eve! Oi, Cadê o Então, Justin? tá aqui. Tá Ó, aí. pera aí. Cresceu milhares já. Tá gigante, aham. Dá um oi. Olha lá, ó. Ê! Diga, André, e esse livro? Por que ele é tão Então, engraçado? assim, para quem principalmente gosta de futebol, né? A Aline provavelmente já leu, por ser corintiana, né? O Danilo talvez tenha lido também, porque ele gosta também muito de futebol. E assim, ele também é crônicas, né? São divididos por crônicas ali, são várias histórias. Eu não lembro exatamente quantas. Oi, Aline. Acho que são mais de 15, se eu não me engano. E são histórias as famosas resenhas de futebol, né? Todo moleque que gosta de. Todo moleque que gosta de futebol sonhou, queria estar passando por aquilo. Então aí ele conta vários, desde o começo da carreira dele, antes dele ser do Vitória, em 88, que ele começou no Vitória, e em 94, então ele já estava na Europa. Ele veio da periferia
e estava explorando já a Holanda. Então, assim, ele vai Uhum. contando como isso acontece e as presepadas que ele faz durante o caminho. Então, toda a história, ele tinha alguma coisa muito engraçada. E aí, quando você comenta que você dava gargalhada no ônibus, as pessoas olhavam torto e tipo, o que que esse maluco tá dando risada? Eu me sentia assim, porque eu dava umas gargalhadas no ônibus, assim, lendo e falava, meu Deus, cara, não é possível que ele fez isso, sabe? E daí, de uma das passagens que eu acho, assim, épica, ele até chegou a comentar isso num programa ao vivo, que ele se transfere para Inter de Milão, e ele vai ficar na casa do Ronaldo, porque ele não tem hotel ainda para ficar. Enfim, o Ronaldo pede e fala para ele, não, fica lá em casa. Ele, o zagueiro lá, o amigo dele, André Cruz, se eu não me engano. E o Ronaldo, beleza, fica lá e eles vão para casa do Ronaldo. Só que o Ronaldo tá treinando. Quando eles chegam lá, o Vampeta todo achando que é brother, pode estar em casa, vai na adega do Ronaldo e pega um vinho. Abre e toma. Até então tudo normal, ele pode repor, porém o vinho era abençoado e dado pelo Papa ao Ronaldo. E o Nossa Ronaldo fica senhora, puto com gente. isso, sabe? Então, tipo, é uma das histórias que, assim, nossa, eu chorava e falava, esses caras não têm noção do que eles fazem, assim, é muito, muito legal essa história. E ele conta da Copa, Conta, bastidores da Copa. mas algumas coisas do bastidor, assim, ele não conta muita coisa, porque rola muita coisa errada, né? Muita coisa errada. Mas, assim, tem muita coisa legal que ele conta da viagem de lá para cá, que eles não conseguiam ficar são, por causa do fuso horário e porque eles não paravam de beber. Então, ele, o Luizão, o próprio Ronaldo, eles falavam que eles não tinham mais noção do que estava acontecendo. Tanto que as cambalhotas que ele dá, ele fala que ele não pensou na hora, que ele estava na frente do presidente, né, da República, na época o E FHC. nem se deu conta. Não, ele falou, que ele olhou para o Marcos e falou assim, cara, eu vou dar cambalhota. E simplesmente saiu rolando, tipo, Nossa, totalmente gente, sem é muito noção. engraçado. A cena em si é muito engraçada. Sim, sim. E daí tem outra cena. E, opa, Ah, agora já voltou. voltei. Outra coisa que ele fala, que também era muito engraçado, que ele tá doidão, doidão em cima do trio elétrico e ele joga a camisa dele pra torcida. E daí o Marcos fala assim, meu, você é louco, você jogou tua camisa pra torcida. Aí ele dá risada, pega a camisa do Marcos e joga também. Agora joguei a tua. Tipo, sem noção do nível que Nossa, eles ele é estão. totalmente sem noção. Totalmente, assim. E E é aí ele fala, uma autobiografia dele? não, ele dá uma entrevista para um jornalista, eu não lembro o nome agora, Ana, do jornalista. Ele Ah, conta e o jornalista e reescreve. daí o jornalista compila todas as Isso, crônicas. exatamente. Escolhe só as melhores, lá só Muito as legal. clássicas. Porque ele é folclórico, né? O Vampeta é folclórico hoje. O famoso, eles fingem que Total. pagam, eu finjo que jogo, né? Exatamente. Ele é muito engraçado. Que legal! Obrigada pela tua participação. Valeu, Bem Ana. legal, bem Obrigado a você. diferente. Parabéns. Beijão. Beijo. Obrigada pela Tchau. audiência de sempre. Valeu. Gente, a gente já tá chegando no fim, né, da nossa live. Se eu não me engano, deve faltar assim uns 5 minutos, então, para a gente não acabar, né, saindo correndo e sem dar tchau. Eu queria de novo agradecer a presença de todos vocês aqui, quem entrou para conversar, Fer, André, foi muito legal. E avisar então que quarta-feira da semana que vem, ó, vou fazer o merchan de novo que o William me pediu, hein? Quarta-feira da semana que vem, 8h40, eu vou estar no programa da Maria Rafá, falando sobre as nossas lives, né? Falando sobre como que foi a ideia, enfim, e como que elas estão caminhando aí nesses dias. Nosso próximo tema, na nossa próxima live, que é a quarta-feira que vem, é sobre histórias agoniantes. Então, assim, se vocês lembrarem de algum livro que te deixou agoniado, que te deixou estressado, que você ficou angustiado de ler, participe dessa live que eu vou te chamar para você conversar comigo e para me dizer sobre os seus livros. Então, Maria Paula, sempre boas essas lives, obrigada. Faz live também da entrevista. Ah, vou fazer, legal, bacana. De manhã, eu acho que é o programa da manhã, é assim. O William me lembra aí, mas é o programa da manhã, 8h40, né? E Vidas Secas me deixou assim, putz, Vidas Secas é um que podia estar nessa lista com toda certeza, mas eu coloquei outro do Graciliano Ramos na lista, William. Talvez você vai
Gostar. Ah, entrevista é por telefone, é verdade. Mas enfim, a gente vai falar da entrevista também. Então, a entrevista quarta-feira, 8h40 com a Maria Rafá. E à noite, às 8 horas, nossa live sobre histórias agoniantes. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Vou colocar lá nos stories, igual eu coloquei das outras lives também. E espero que vocês tenham ficado com vontade de ler os livros, porque eles são ótimos, eles são para dar boas risadas, eles são para a gente desestressar e para a gente tentar sair um pouquinho aí dessa nossa realidade que está bem difícil, né, de dar qualquer risada, né? Então, espero que vocês tenham gostado, adorei conversar com vocês de novo, obrigada pelas participações de hoje, desculpem o atraso, semana que vem, quarta-feira, às 8 da noite, a gente tá de novo junto para conversar, tá bom? Beijão para vocês, gente. Tchau.